O ex-presidente Jair Bolsonaro teceu comentários críticos a Janja e Lula, bem como ao governo federal do Brasil, diante da publicação de um artigo de opinião no famoso jornal internacional Wall Street Journal, que tem sede nos Estados Unidos. Esse veículo de comunicação publicou um texto em que são feitas análises sobre o caso brasileiro, especialmente em relação ao governo Lula. O artigo destrincha as políticas econômicas e a política externa do governo e aponta que Lula tem inserido cada vez mais o Brasil no mundo das antidemocracias, das nações tirânicas, fazendo alusão ao eixo globalista do Oriente, centrado em Rússia e China. E essa afinidade de Lula e do PT com esse grupo nunca foi uma novidade. Recentemente, de algumas décadas para cá, houve também uma penetração dos globalistas do Ocidente no partido. Mas a predominância, a essência, continua sendo voltada para a Rússia e China. E aí o texto destrincha essa questão e também critica a política econômica do governo Lula, que tem gerado déficits cada vez maiores e insustentáveis nas contas do governo. Bolsonaro ainda fez comparações com o governo dele, em que havia busca pelo superávit, no último ano fechou com superávit primário, diante da pandemia, pouco tempo antes, isso foi considerado uma grande conquista, além, é claro, de ter institucionalizado a independência do Banco Central, entre outras medidas. O presidente indicado por Bolsonaro, inclusive, para o Banco Central, foi eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo. Ou seja, a política econômica de Bolsonaro, através do ministro Paulo Guedes, era bem quista pela comunidade internacional do Ocidente de uma maneira geral. E isso ruiu com a posse de Lula e a colocação em prática de suas políticas de acordo com sua ideologia. Isso leva à reflexão no sentido de mostrar a aposta errada, no mínimo, feita pelo governo Biden, que deu suporte inegável, um suporte fundamental para a campanha de Lula, para que ele pudesse voltar ao poder. O governo Biden tinha antipatia pelo governo Bolsonaro em virtude da questão ideológica, porém a parte econômica e da política externa tinha considerável alinhamento com o governo americano. Isso foi desprezado e agora a conta chega, ou seja, em favor de uma maior afinidade ideológica, pretensamente, jogou-se fora um cenário concreto de convergência na política externa e na política econômica. No final das contas, perdeu-se essa sintonia nessas duas últimas e, ao mesmo tempo, não foi ganha uma convergência ideológica. Na prática, como eu falei, Lula se alinha muito mais à China e Rússia do que com os Estados Unidos.